Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Convido os irmãos a se colocarem em pé, aqueles que podem. Os convido também a lerem comigo em voz audível. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18. Leiamos. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos. Pai, continue a falar no nosso coração. Ilumina-nos e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Eu quero, nesta noite, falar com os irmãos sobre o tema Enquanto Cristo não vem. Este é o nosso tema. Enquanto Cristo não vem. Esperar nunca é muito gostoso. Às vezes a gente chega no consultório médico e temos uma consulta marcada para determinado horário e já tem pessoas que já estão aguardando anteriormente a nós e quando chega o nosso horário, o médico nem ainda chegou para consultar os primeiros. E normalmente nós ficamos ali, e é até interessante que algumas pessoas reclamam quando o médico demora muito na consulta. Às vezes o médico fica lá, dando total assistência, e quem está esperando quer que termine rapidamente. Quando a gente chega na fila de banco, também esperar no nosso momento não é agradável. Então esperar sempre nos traz um sentimento, de certa forma, que causa em nós uma vontade imensa de deixar, de abandonar, de ir embora. Muitas pessoas fazem isso. Começam a esperar, começa a demorar, eles vão embora. Então esperar nunca é muito agradável, mas esperar é necessário. Pedro está escrevendo aqui a sua segunda epístola, e essa epístola ela é escrita justamente aos mesmos daqueles da primeira epístola. Aos forasteiros da dispersão, está lá na primeira de Pedro, capítulo 1, ele vai tratar disso. E ele trata então na segunda também referente a esses amados irmãos, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Então assim ele dirige novamente aos irmãos, e a finalidade de escrever aos irmãos é justamente aquilo que sempre aconteceu, acontece e acontecerá, que é a invasão de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Também ele fala que essas próprias pessoas estarão usando da religiosidade ou da religião
para obter lucros financeiros. Versículo 3 diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nós temos também no capítulo 3, no versículo 3, dizendo o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, e esses escarnecedores, eles estarão apontando para a aparente demora ou o aparente atraso da volta de Cristo. E muitas pessoas às vezes perdem esta visão da volta de Cristo e por isso são levados e são incentivados a abandonar a carreira cristã, a vida cristã. E Pedro vai dizer aqui que a vinda do Senhor ela é certa, ela acontecerá. E ele continua dizendo no versículo 4 do capítulo 3, onde está a promessa? Esta é a pergunta feita pelos escarnecedores. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 9, não retarda o Senhor. Não retarda o Senhor. No versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que Pedro está aqui enfocando é justamente a necessidade de ter um conhecimento real das Sagradas Escrituras, da promessa de Deus, e que realmente Cristo voltará. E agora, enquanto Cristo não vem, o que fazer? O texto lido apresenta aqui algumas lições e eu quero destacá-las. Vamos ver, em primeiro lugar, que enquanto Cristo não vem, eu devo viver preparado para o encontro com Ele. Diz respeito à preparação, diz respeito à minha vida com o Senhor. Ele vai dizer assim: por esta razão, por qual razão? Pela razão que Cristo voltará, e haverá então aqueles que serão punidos com o castigo eterno, e aqueles que serão salvos. Por esta razão, novo céu, nova terra, nós que somos amados de Deus, devemos, esperando no Senhor, empenharmos, ou seja, desenvolver com aptidão uma vida aprovada pelo Senhor. Estar preparado para encontrar com o Senhor. E ele vai dizer aqui: empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A palavra achados por Ele fortalece justamente a ideia de que Cristo voltará. E quando diz achados por Ele, quer dizer que Ele voltará sem que saibamos qual é o dia, qual o horário, qual o instante da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que Ele voltará assim como o relâmpago, tão rapidamente, e as pessoas contemplarão sem saber até então o que está acontecendo, e a partir deste acontecimento saberão que Cristo está voltando, porque a trombeta soou, Cristo então veio, e a igreja será chamada para encontrar com Ele nas nuvens. Mas será como um relâmpago. Quando perguntaram para Jesus sobre qual seria o dia, Jesus disse que não era a função dele saber o dia, nem ele, nem ninguém, nem os anjos, a não ser o Pai. É da autoridade do Pai saber o dia. O Pai determinou o dia da volta de Cristo. Assim como Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que o nascimento foi num dia pré-determinado, a volta de Jesus também é programada, ela é determinada por Deus Pai Todo-Poderoso, e este dia acontecerá, e para que quando Cristo chegar, não nos ache então fora, nós temos que estar preparados. De que forma? Empenhando por sermos achados em paz, sem mácula
irrepreensíveis. Como que eu tenho paz com Deus? Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo responde: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então a nossa paz está embasada na justificação que encontramos em Cristo. E a nossa justificação, ela não está numa ação humana, mas ela está numa ação divina. A justificação para os justificados é uma ação passiva. Nós recebemos a justificação. É Cristo que morreu na cruz, é Cristo que pagou o pecado, é Cristo que nos deu a salvação. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, vai dizer que havia uma dívida e essa dívida foi paga em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus através de Jesus e ser achado por Ele nele. Porque Ele ainda está à destra de Deus, se faz presente no nosso coração pelo Espírito Santo, mas ainda não se consumou a sua volta. Então está preparado para este dia, para não sermos apanhados de surpresa. Jesus chamou a atenção daqueles discípulos e todos os religiosos da época, contando a parábola das 10 virgens. Ele diz que 5 estavam preparadas e 5 despreparadas. E não adianta voltar e querer resolver a situação. Quando Cristo voltar, a pessoa tem que estar preparada, porque se não estiver preparada, não irá com o Senhor para o céu. Ele receberá o castigo. Ele não receberá a vida eterna com Cristo. Mas por que Paulo trabalha essa questão da preparação? Justamente pelo contexto, pelo contexto da distância, pelo tempo da morte e ressurreição, a assunção de Cristo e a sua volta. Pedro vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Então Cristo não voltou ainda, é porque Ele é longânimo, talvez para com a sua vida. Porque eu, pela graça e só pela graça, já fui recebido no céu, pela fé. E Ele ainda, pela sua longanimidade, retém a volta. Deus ainda não determinou a vinda do Filho para agora, porque você talvez precisa fazer um concerto com Deus e se preparar para esse dia. Ele vai dizer, é a longanimidade, é Deus então exercitando a sua paciência com um ânimo profundo e longo. É uma paciência que lhe oferece a oportunidade de se preparar para encontrar-se com o Senhor. Por isso ele vai dizer, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Então a razão da aparente demora é porque Deus ainda não chamou todos aqueles que são eleitos dele. E talvez você hoje aqui é um eleito dele e Deus quer chamá-lo não só para o céu, mas para um reavivamento. Para estar bem preparado, para não ser apanhado em surpresa, ou de surpresa. Creio que já contei, mas peço permissão para repetir. Um amigo evangélico, cristão, nós estávamos trabalhando juntos e numa encosta, e de repente passou aquele avião caça, passou muito baixo, aquele barulho todo, e nós fomos apanhados de surpresa porque ele veio sobre nós, nas nossas costas, e aquele moço ficou tão assustado que ele colocou o chapéu no peito e ficou meio branco. Eu achei que ele tinha assustado só com um avião, mas aí depois ele disse assim, a volta de Jesus será assim. Ele ficou assustado porque poderia ser a volta de Jesus. Mas na verdade a volta de Jesus não pode nos assustar. Nós temos que estar preparados para esse dia. E é isso que ele disse aqui. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula. Ou seja, preparados, achados em Cristo. Enquanto Cristo não vem, além de estar preparado, nós precisamos estar também firmes no Evangelho. Por que razão? Lembra que Pedro está tratando aqui da questão da infiltração dos falsos mestres, de pessoas insubordinadas, falsos profetas e pessoas que também
estavam escarnecendo do Evangelho. Ele vai dizer aqui também que, na verdade, existem algumas coisas que são difíceis de serem entendidas, como ele cita aqui o apóstolo Paulo escrevendo coisas difíceis de serem entendidas, e que as pessoas ignorantes pegavam essas dificuldades e tornava-as então um empecilho para que toda a palavra de Deus fosse a verdade. Eles deturpam as demais escrituras quando afirmam as dificuldades encontradas em algumas doutrinas bíblicas. Ele chama essas pessoas de ignorantes e instáveis. E ele vai dizer então, uma vez que essas pessoas se levantam e elas então deturpam não só os ensinos de difícil compreensão, mas também o restante das escrituras, estas pessoas buscam para si mesmas a própria destruição. Por quê? Porque elas jogam o evangelho de lado e questionam a veracidade das Sagradas Escrituras. E por isso, então, Pedro diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que sejais arrastados, versículo 17, e descaiais da vossa própria firmeza, andando nos erros desses insubordinados. Firmeza. Firmeza. Talvez essa seja uma palavra necessária para o contexto atual da igreja. Firmeza no conhecimento, firmeza na conversão, firmeza em Cristo. Nós cantamos o último hino aqui, nada poderá me separar do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Esta firmeza, ela tem que estar presente na nossa vida constantemente, porque uma vez que surgem novas e erradas doutrinas, então heresias, nós precisamos estar firmes nas Sagradas Escrituras. E uma coisa que tem mexido com o meu coração é justamente a questão da conversão pelos meios humanos carnais. Pode perceber, toda aquela pessoa que se converte pelos meios carnais, ela tem dificuldade na firmeza. Se ela se converte por um programa interessante, ela tem dificuldade na firmeza. Mas aquele que se converte pela palavra de Deus, e não interessa qual seja o programa, mas essa pessoa estará sempre firme nas doutrinas do Senhor. Vamos lembrar aqui da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é a doutrina presbiteriana, não é a doutrina do pastor Everson, não é a doutrina de A ou B, é a doutrina dos apóstolos, é a palavra de Deus escrita. E isso às vezes tem me incomodado, porque muitas pessoas têm pensado em reescrever a Bíblia. Outras pessoas têm anunciado, não concordo com a Bíblia nessa parte. Eu conheço um jovem assim, ele disse que não concorda muito com um texto da palavra. Tem um apresentador aí que é denominado de apóstolo, ele chegou a dizer assim, quando ele leu lá que a mulher deve ser submissa ao marido, fique calada na igreja, e ele, por não conhecer o contexto, ele disse assim, de apóstolo para apóstolo, Paulo, você deu uma derrapadinha aqui. Ele se achou na autoridade de julgar o apóstolo Paulo, não porque o apóstolo Paulo fosse um semideus, mas o que está escrito pelo apóstolo Paulo foi por inspiração. E se foi por inspiração, ela não pode ser questionada. E aqui nós vemos agora, nesse versículo 16, a confirmação que Pedro tinha dos escritos de Paulo ser realmente inspirados pelo Senhor. Estar firme na palavra de Deus, não ser jogado de um lado por outro. Não ser levado como crianças que não têm firmeza de conhecimento. Nós precisamos conhecer bem as Sagradas Escrituras para que possamos permanecer firmes. E aí vem então o terceiro passo. Enquanto Cristo não vem, primeiro, eu tenho que estar preparado, viver preparado. Em segundo lugar, eu preciso ter firmeza doutrinária. E em terceiro lugar, eu preciso
crescer no conhecimento. Então a palavra-chave aqui é conhecimento. Para que você não seja então manipulado pelo falso mestre. Para que você não seja manipulado por este mundo. Olha que Paulo fala aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso conhecer o Senhor. E não estou dizendo aqui de ter um conhecimento sobre Deus. Eu preciso conhecer a Deus. É diferente. Conta-se que algumas pessoas foram recitar o Salmo 23. E aí, então o artista foi lá para frente e fez aquela apresentação. E o público se levantou e aplaudiu tal a beleza daquela exposição no Salmo 23. E de repente levantou uma senhora, e aquela senhora então foi recitar também o Salmo 23. E quando ela terminou, ao invés de arrancar aplausos, ela arrancou lágrimas. O povo estava chorando, e chorando muito. E aí alguém perguntou qual a diferença, e ela respondeu: ele conhece o Salmo do Senhor, é o meu pastor. Eu conheço o pastor do Salmo. É a intimidade com Deus. Conhecimento de Deus vai muito além do que simplesmente ter algo, identificar algo sobre alguém. Este conhecimento tratado aqui, ele diz respeito a uma intimidade profunda. Se lembram lá quando Jesus nasceu? A palavra de Deus diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Ele se casou com Maria, mas ele não manteve, não consumou o casamento até o nascimento de Jesus. Ele não a conheceu até o nascimento de Jesus. Então a palavra para conhecer aqui, ela é uma intimidade relacionada à consumação do casamento, quando neste ato os dois se tornam uma só carne. É a mais profunda intimidade entre pessoas. E aqui é justamente essa questão, conhecer a Jesus. Crescer neste conhecimento. É ter intimidade para identificar quando alguém está falando e alguém não está falando da parte de Deus. É ter capacidade de identificar que aquilo que foi tratado não diz respeito a Deus que nós conhecemos. E eu vou citar aqui um exemplo. O evangelho pregado hoje é um evangelho bem distante de Jesus. Enquanto você ouve com abundância a seguinte expressão: aceite a Cristo, venha para a igreja, faça uma boa oferta para que você receba tudo em dobro, porque você é filho do rei, você não pode ser pobre. Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: invista no céu, onde ninguém pode tirar, não aqui na terra. É totalmente diferente. Como eu vou detectar então? Conhecendo Jesus. E Jesus não condenou a riqueza, mas ele disse que a riqueza é um grande empecilho para o conhecimento e intimidade com Deus. Por isso ele diz assim, para aquele jovem rico: uma coisa só te falta. O rico era religioso. Possivelmente ele frequentava o templo. Possivelmente ele guardava os mandamentos. Ele mesmo disse: em tudo isso tenho observado desde a minha infância, a mocidade. E Jesus fala: falta uma coisa. Entre Deus e você está a sua riqueza. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele jovem então se retira triste, porque o que estava no seu coração era justamente a riqueza. Mas o mais bonito de tudo isto é que conhecer a Jesus não me isenta então de ser rico e salvo. Porque os discípulos então olharam e disseram assim: mestre, aí Jesus conta a parábola que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí ele diz assim: então nenhum rico vai ser salvo. Aí Jesus fala para ele assim: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus pode salvar o pobre, pode salvar o rico. Ele é Senhor
do coração. Em Provérbios, o sábio Salomão diz que assim como Deus desvia os rios para onde Ele quer, Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer também. Deus é soberano, então eu tenho que conhecer esse Deus. E é um processo, é crescimento. Então, enquanto Cristo não vem, eu preciso progredir no conhecimento de Cristo Jesus. Mas não é só do conhecimento, é também na graça. É experimentar de Deus. É experimentar do Senhor, é ter prazer pela palavra, é ter prazer pela oração, é ter prazer em cantar louvores, é ter prazer em conversar sobre o reino de Deus, é ter prazer em Deus. E assim, quando tudo estiver cumprido, quando a igreja terminar a sua missão, então Cristo voltará. E Ele achará alguns em paz. E você, se Cristo voltar hoje, você será achado em paz? Daniel, capítulo 12, diz que no último dia, alguns ressuscitarão para a glória de Deus, outros para a vergonha eterna. Hoje lhe é oferecido, mais uma vez, a oportunidade de estar em Cristo, de estar preparado, de receber a reconciliação com Deus. E você é desafiado hoje a se manter firme nessa decisão. E você, e ao seu coração e ao meu, nos é oferecido a bênção, a grande bênção da intimidade profunda com Jesus e do gozo nele. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é o seu temor da volta de Cristo, mas eu quero lhe dizer o seguinte: Deus hoje manda falar ao seu coração que este temor pode ser tirado agora do seu coração. Basta você crer em Jesus, confessá-lo publicamente como Senhor da sua vida e viver para a glória dele sempre. Deus o abençoe. Amém. Nós estamos chegando ao final. Nós agradecemos mais uma vez nossos amados e amadas que estão presentes. Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito o seu coração. Saiba, Deus lhe ama e Deus me ama, porque Ele me fez meditar neste texto e me fez pregar sobre ele, não para você, mas para nós. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos. Pai, continue a falar no nosso coração. Ilumina-nos e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Eu quero, nesta noite, falar com os irmãos sobre o tema Enquanto Cristo não vem. Este é o nosso tema. Enquanto Cristo não vem. Esperar nunca é muito gostoso. Às vezes a gente chega no consultório médico e temos uma consulta marcada para determinado horário e já tem pessoas que já estão aguardando anteriormente a nós e quando chega o nosso horário o médico nem ainda chegou para consultar os primeiros. E normalmente nós ficamos ali e é até interessante que algumas pessoas reclamam quando o médico demora muito na consulta. Às vezes o médico fica lá dando total assistência e quem está esperando quer que termine rapidamente. Quando a gente chega na fila de banco, também esperar o nosso momento não é agradável. Então esperar sempre nos traz um sentimento, de certa forma, que causa em nós uma vontade imensa de deixar, de abandonar, de ir embora. Muitas pessoas fazem isso. Começam a esperar, começa a demorar, eles vão embora. Então esperar nunca é muito agradável.
mas esperar é necessário. Pedro está escrevendo aqui a sua segunda epístola, e essa epístola ela é escrita justamente aos mesmos daqueles da primeira epístola. Aos forasteiros da dispersão, está lá na 1 de Pedro, capítulo 1, ele vai tratar disso. E ele trata então na segunda também referente a esses amados irmãos, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Então assim ele dirige novamente aos irmãos, e a finalidade de escrever aos irmãos é justamente aquilo que sempre aconteceu, acontece e acontecerá, que é a invasão de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais chegar. Não nos achem então fora, nós temos que estar preparados. De que forma? Empenhando por sermos achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Como que eu tenho paz com Deus? Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo responde: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então a nossa paz está embasada na justificação que encontramos em Cristo. E a nossa justificação, ela não está numa ação humana, mas ela está numa ação divina. A justificação para os justificados é uma ação passiva. Nós recebemos a justificação. É Cristo que morreu na cruz, é Cristo que pagou o pecado, é Cristo que nos deu a salvação. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, vai dizer que havia uma dívida, e essa dívida foi paga em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus através de Jesus, e ser achado por Ele, nele. Porque Ele ainda está à destra de Deus, se faz presente no nosso coração pelo Espírito Santo, mas ainda não se consumou a sua volta. Então estar preparado para este dia, para não sermos apanhados de surpresa. Jesus chamou a atenção daqueles discípulos e todos os religiosos da época, contando a parábola das 10 virgens. Ele diz que 5 estavam preparadas e 5 despreparadas. E não adianta voltar e querer resolver a situação. Quando Cristo voltar, a pessoa tem que estar preparada, porque se não estiver preparada, não irá com o Senhor para o céu. Ele receberá o castigo. Ele não receberá a vida eterna com Cristo. Mas por que Paulo trabalha essa questão da preparação? Justamente pelo contexto, pelo contexto da distância, pelo tempo da morte e ressurreição, a assunção de Cristo e a sua volta. Pedro vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Então Cristo não voltou ainda, é porque Ele é longânimo, talvez para com a sua vida. Porque eu, pela graça e só pela graça, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Também ele fala que essas próprias pessoas estarão usando da religiosidade ou da religião para obter lucros financeiros. Versículo 3 diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nós temos também no capítulo 3, no versículo 3, dizendo o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, e esses escarnecedores, eles estarão apontando para a aparente demora ou o aparente atraso da volta de Cristo. E muitas pessoas às vezes perdem esta visão da volta de Cristo e por isso são levados e são incentivados a abandonar a carreira cristã, a vida cristã.
E Pedro vai dizer aqui que a vinda do Senhor ela é certa, ela acontecerá. E ele continua dizendo no versículo 4 do capítulo 3, onde está a promessa? Esta é a pergunta feita pelos escarnecedores. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 9, não retarda o Senhor. Não retarda o Senhor. No versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que Pedro está aqui enfocando é justamente a necessidade de ter Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Convido os irmãos a se colocarem em pé, aqueles que podem. Os convido também a lerem comigo em voz audível. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18. Leiamos. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter um conhecimento real das Sagradas Escrituras, da promessa de Deus e que realmente Cristo voltará. E agora, enquanto Cristo não vem, o que fazer? O texto lido apresenta aqui algumas lições e eu quero destacá-las. Vamos ver, em primeiro lugar, que enquanto Cristo não vem, eu devo viver preparado para o encontro com Ele. Diz respeito à preparação, diz respeito à minha vida com o Senhor. Ele vai dizer assim, por esta razão, por qual razão? Pela razão que Cristo voltará. E haverá então aqueles que serão punidos com o castigo eterno e aqueles que serão salvos. Por esta razão, novo céu, nova terra. Nós que somos amados de Deus, devemos, esperando no Senhor, empenharmos, ou seja, desenvolver com aptidão uma vida aprovada pelo Senhor. Estar preparado para encontrar com o Senhor. E ele vai dizer aqui, empenhai-vos por serdes achados por ele
em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A palavra achados por ele fortalece justamente a ideia de que Cristo voltará. E quando diz achados por ele, quer dizer que ele voltará sem que saibamos qual é o dia, qual o horário, qual o instante da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que ele voltará assim como o relâmpago, tão rapidamente, e as pessoas contemplarão sem saber até então o que está acontecendo, e a partir deste acontecimento saberão que Cristo está voltando, porque a trombeta soou, Cristo então veio, e a igreja será chamada para encontrar com ele nas nuvens. Mas será como um relâmpago. Quando perguntaram para Jesus sobre qual seria o dia, Jesus disse que não era a função dele saber o dia, nem ele, nem ninguém, nem os anjos, a não ser o Pai, é da autoridade do Pai saber o dia. O Pai determinou o dia da volta de Cristo. Assim como Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que o nascimento foi num dia pré-determinado, a volta de Jesus também é programada, ela é determinada por Deus Pai Todo-Poderoso, e este dia acontecerá. E para que quando Cristo